fazer um exercício agora da parte de balanço em mais de uma etapa. E aí eu peguei esse exercício aqui do professor, tá? Dando uma lida rapidinho, então a gente tem um processo de suco de laranja, aqui tá o processo, tá? Você tem um suco concentrado de laranja e aí depois o suco vai ter uma evaporação de água. E, bom, é um regime estacionário, então lembra que a massa não varia durante o tempo. O suco tem 12% em massa de compostos orgânicos, então aqui ele já mostra pra gente. Lembra que ele já fala aqui, ó, que é em massa, isso aqui é muito importante, tá? Bom, ele é considerado por remoção da água, então a gente vai tirar a água para ficar com maior concentração, né? E aí, depois dessa concentração, o suco perde um pouco de sabor. Então, eles pegam o suco natural mesmo e fazem uma reconstituição aqui. E aí, ele informa pra gente que 80% vai, né, sai na corrente 5 do suco mesmo, então dos compostos orgânicos, é a parte mássica dele. E ele fala também que 10% da corrente do suco em seguida é reconstruído misturando com 10% da corrente de suco natural alimentada, tá? Então aqui a gente tem uma corrente de suco natural e aqui ele vai falar que 10% dessa corrente vai vir para cá. Bom, a gente tem aqui um divisor, um evaporador e um misturador, tá? Primeira coisa que ele pede é os graus de liberdade para cada unidade, bom, igual sempre, ver se está adequadamente especificado. Então a gente vai vir aqui agora e a gente vai montar, tá? Bom, é isso aqui que eu tenho. Mais uma informação que eu tenho, que na verdade não tá aqui no desenho, é essa informação aqui, que 10% da corrente de suco natural vai para a reconstituição. Importante enfatizar aqui que o gabarito do professor está errado. Ó, vou pegar aqui. Ele fala a informação de que 10% da corrente de alimentação é desviada para a corrente 3. E aí ele coloca aqui sem querer o 2, tá? Mas é só se alguém for ler aqui para tomar um pouco de atenção. Então, a gente sabe que o M3 é igual a 0,1 vezes o M1, tá? Bom, começar pelo divisor, né? Aqui a gente tem suco natural e, na verdade, é a parte concentrada com água, tá? E aí, no divisor, a gente tem uma corrente de entrada, duas correntes de saída. Ah, Bia, o que eu vou saber? O que tem aqui? O que tem aqui? Lembrem que no divisor não acontece nada de mudança de substância. Então, se aqui eu tenho os compostos orgânicos, que ele chama, e a água, aqui eu também vou ter e aqui eu também vou ter. Ou seja, aqui eu tenho duas variáveis independentes, que seria a vazão e uma das suas composições. A mesma coisa vale para o 2 e para o 3. Então, aqui no divisor, a gente vai colocar 3. 3 não, desculpa, 6, né? 2, 4, 6. Variáveis específicas. Então, quanto de informação eu tenho? Bom, só tenho uma, que é aqui a concentração da parte orgânica, né? Balanço de massa, lembra? O que era balanço de massa? Era quantas substâncias eu tinha. Então, eu tenho duas, né? Que é compostos orgânicos e a água. Relações de processo. Relações de processo é aquela formulazinha que tá até aqui em cima, ó, que é pro divisor. E a gente vai fazer ela agora. Então, ele me fala aqui que eu preciso ver quantas correntes tem, né? E quantas substâncias. Então, nesse caso, eu tenho duas substâncias, menos um fica um, e, né, uma corrente. Então, eu ficaria com um aqui. Só que, além dessa relação, a gente tem essa relação também. É mais uma relação. Então, são duas relações. E, bom, aqui fazendo a subtração, eu vou ter 1 grau de liberdade. Vamos agora para o evaporador, tá? No evaporador, a gente tem a corrente 2 de entrada, água sai nos 4 e nos 5 também. Então, 2. Lembrem que no 2 a gente tem composto orgânico e água. Então, aqui a gente teria duas variáveis independentes. Na 4, a gente só tem uma variável independente, que é literalmente a vazão, porque só tenho água, então a composição dela na corrente é 100%. E na 5 eu volto a ter compostos orgânicos e água, tá? Então aqui eu tenho 2, 4, com mais 1, 5, tá? Variáveis específicas aqui eu só tenho uma.
Balanço molar, que são quantas substâncias que eu trabalho, né? Quantas espécies. São duas, que é a água e a parte orgânica. Relações de processo, eu não tenho nenhuma. E aqui no final, fazendo a subtração, vai dar 2. Beleza, vamos pro misturador. Misturador, eu tenho suco concentrado saindo, tá? Eu tenho água, suco, né, e água aqui. Aqui, no caso, é suco concentrado, mas ele continua tendo água, tá? Isso aqui é importante falar. E reconstituição, que é o meu suco com a minha água. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2, né? Porque são duas substâncias de evasão, então ficariam 2, 2 e 2. Então, aqui eu tenho 6. Variáveis específicas, eu tenho só uma, tá? Balanço molar, eu tenho 2, porque é o concentrado orgânico e a água. Em relações de processo, eu não vou ter nenhuma. E aí você pode até se perguntar, Bia, mas aqui você tem um M3, você tem uma relação. Mas na verdade, essa relação aqui, ela é sobre o divisor. Porque eu tô relacionando o M3 com o M1. Se a relação fosse M3 com M6, aí tudo bem, mas não é, tá? Então aqui é 3. Bom, vamos pro processo, né? Processo total, variáveis independentes, vamos lá. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, com 1 dá 11. Tá? Variáveis específicas, eu tenho 2, certo? Tenho uma aqui e uma aqui. Balanço de massa. Balanço de massa é aquela ideia, ó, que tá dentro daqui. A gente vai só somar. Então, é 2, 4, 6. Aqui acontece a mesma coisa. 2, 4, 6. Relações de processo. Em relações de processo, a gente vai usar o divisor, porque o divisor faz parte do processo total, e também vai usar a relação, porque essas duas correntes estão no processo total. Então, vão ser 2. Bom, aqui eu vou ter 1. Próximo é o global. Para o global, a gente vai fazer aquela caixinha. Pegar a caixinha pra gente fazer. E a gente só vai ver o que importa, tá? Então, agora, ó. A gente tem essa caixinha, a gente vai fazer o balanço global, tá? Vamos lá. Variáveis independentes. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, são 5. Variáveis específicas. Eu tenho só uma aqui, ó. Balanço de massa. São quantas substâncias eu tenho, né? Então, eu tenho o suco, aqui, ó, o orgânico e a água. Então, são 2. Relações de processo. Relações de processo, eu tenho essa aqui, mas eu não consigo nem ver a M3, não sei nem que ela existe. E eu tenho um sobredivisor, mas eu não sei nem, tipo, que se existe um divisor aqui dentro, não. Então, são 0. E aqui eu vou ter 2. E aí, chegando aqui nas nossas etapas, então a gente tem que identificar a etapa com menor grau de liberdade. A gente chegou em 2, né? A gente chegou no divisor e no processo total. Tá? E aí, então, vamos voltar aqui. A gente vai fazer um balanço molar dessa etapa. Só que, lembra que se o menor grau de liberdade for maior que 0, a gente vai ter que usar uma base de cálculo. Ah, Bia, qual eu vou escolher? Eu vou escolher o divisor ou eu vou escolher o processo total? Deixa eu voltar só aqui na pergunta. Lembra que a primeira pergunta era sobre se o problema era adequadamente especificado, né? No caso, não, porque não tem nenhum grau de liberdade 0. Mas existe essa base de cálculo, então a gente consegue sim fazer o problema. E aí qual eu vou escolher? O segundo era calcular a quantidade de água evaporada por tonelada de suco alimentado, contendo 12% em massa. Então é aqui o que ele já me informou, né? Continuar. Então eu vou escolher o divisor, porque o divisor eu tenho aqui 2 balanços molares, eu não tenho 6. Eu posso trabalhar com um sistema muito menor, tá? E qual seria a nossa base de cálculo, né? A gente tem que fazer uma base de cálculo. Vou escrever aqui embaixo para vocês. A nossa base de cálculo, a gente vai escolher. E eu vou colocar aqui para vocês como o problema, ó. O problema ele tá pedindo por tonelada de suco natural. Então a gente vai imaginar que vai entrar 1 tonelada aqui, porque daí a gente já consegue fazer essa conta mais fácil, tá? Então aqui, ó, vai ser 1 tonelada, 1 tonelada por hora. Tá? Tem
tem que especificar, né, qual que é a corrente. Então, a M1, a vazão dela é 1 tonelada por hora, beleza? Tá, e aí como a gente vai fazer, eu vou até pegar essa tabela aqui, como a gente vai fazer o balanço, né? Então, deixar aqui pra vocês, ó, a gente vai começar, na verdade, aqui é diferente. Eu vou começar pelo divisor. Vou até arrumar aqui pra vocês, pra ficar mais bonitinho. Então, a gente vai começar pelo divisor. No caso aqui, a gente não tem a água, né? A gente tem água sim, a gente não tem o COD. Vou colocar o COD. Então, vamos lá. O que vai acontecer no nosso divisor? Qual é o total? Entrada de 1, M1, menos M2, menos M3, e eu vou igualar a 0. Beleza? A água, o que é a água? A água, eu vou ter o COD mais 1 menos o COD, né? Porque não seria 0,12 aqui no caso. No caso seria 1 menos 0,12, então seria 88%. Então aqui eu vou colocar 0,88 vezes M1, tá? Que é o quanto entra. Menos. Aqui a gente não sabe, então eu vou colocar o W2 de H2O vezes M2. E aqui a mesma coisa. Menos o W3 agora de H2O vezes o M3. E eu vou igualar tudo isso a 0. Tá? Deixar um pouco mais explícito isso, eu vou colocar um M maiúsculo para ficar mais fácil da gente enxergar. E agora o COD. O COD eu vou ter 0,12 vezes M1 menos, aqui eu não sei, então eu vou chamar de W2 COD vezes M2 menos o W3 agora. COD, opa, esqueci da vírgula, vezes M3, e eu vou igualar tudo isso a 0. Além disso, a gente tem mais duas informações. A primeira informação é essa aqui, que M3 é igual a 0,1 de M1. E eu tenho mais uma informação, que era o que eu tinha falado aqui pra vocês, ó. A gente pode usar isso aqui. A concentração do divisor, ela é igual para todos. Então, o que eu tenho? Eu sei que a concentração do divisor, eu vou até escrever assim, ó, vai ser igual a concentração do COD em 1, que vai ser igual a concentração do COD em 2, que vai ser igual a concentração do COD em 3. Automaticamente, eu já consigo substituir aqui. Então, se a gente for substituir, ó, vamos fazer a parte da substituição. Aqui eu tenho 1 tonelada, tá? Eu vou substituir já por 1 aqui. Aqui eu também vou ter 1, então 0,8 vezes 1 vai ser 0,8. E aqui também vai ser a mesma coisa, vezes 1 vai ser 0,12. Vamos agora, a gente sabe também, né, que isso aqui é igual a 0,12, porque o enunciado já me deu. Então, a gente só vai substituir. Aqui, ó, o W2 COD eu consigo substituir por 0,12. E o W3 COD eu também consigo substituir por 0,12. E a mesma coisa vai acontecer na água. Então, aqui eu vou ter 0,88. E aqui eu também vou ter 0,88. Certo? Bom, então fazendo a substituição, aqui, né, primeira coisa, como eu sei que M3 é igual a 0,1 de M1 e M1 vale 1, eu sei que M3 vale o quê? 0,1. Certo? E, automaticamente, eu sei que M2, por a primeira fórmula aqui, ó, se eu faço 1 menos 0,1, é igual a 0,9, tá? Isso aqui tudo eu já tenho. Eu já fiz as contas antes pra gente ficar um pouco mais rápido nessa parte. Então, eu cheguei que... Não, acabou, né, o exercício, não preciso fazer mais nada. Bom, no exercício, então, agora eu tenho quanto vale a corrente 2, a corrente 3 e todas as suas composições. Todas, tá? Que é o que tá aqui embaixo. Vamos voltar, então, aqui
E a gente vai fazer novamente o balanço molar, ó, seguindo aqui as nossas regras. Recalcular os graus de liberdade, tá? Recalculando os graus de liberdade, ele aqui vai me perguntar quantas variáveis específicas você tem. Bom, tenho 6 aqui. Variáveis específicas, quantas você tem? Você já tem 6 agora, porque você tem 2 daqui, 2 daqui e 2 daqui. Normalmente, só explicando para vocês, isso aqui a gente não muda, tá? Como a gente já fez o divisor, o que acontece? Normalmente a gente dá um apagão aqui no divisor e a gente vai pro evaporador. E assim vai ser uma sequência. Nesse caso, só vou mostrar pra vocês como ficaria mesmo. Então, bom, 6, aqui eu já tenho 0, né? Então aqui eu vou ficar com menos 4. Quando o grau de liberdade é negativo é porque tem variável aí sobrando. Indo agora pro evaporador, que é o mais importante. Eu vou até dar o apagão que eu tinha falado antes. Indo agora pro evaporador, a gente tem o número de variáveis independentes, né? Então são 5. Eu não preciso mudar nada. Agora, variáveis específicas eu tenho que mudar. Eu tenho uma aqui. E aqui eu tenho 2. Eu tenho a vazão e eu tenho a composição. Então, eu posso colocar 1 aqui mais 2. Aqui eu coloco 3, tá? O resto eu não mudo. Eu só sempre mexo no variáveis específicos, tá? Vou até colocar aqui pra vocês. Que é pra gente focar no número de variáveis específicas. O resto a gente não precisa focar, tá bom? Então, bom, aqui fazendo de novo a conta, eu vou ter 0. Indo agora para o misturador, vendo aqui as variáveis específicas, né? Aqui eu tenho uma e aqui agora eu consegui 2, porque eu consegui a vazão de 3 e eu consegui a sua composição, tá? Então, bom, aqui eu vou ter 3. Deixa eu colocar. E aí aqui vai sobrar 1. E bom, vocês vão fazer isso com todos. Como o nosso problema está pedindo em relação ao evaporador, ou água evaporada, eu não vou precisar fazer os outros graus de liberdade, porque eu já sei que aqui deu 0. O meu objetivo era quando o grau de liberdade do evaporador desse 0. Então, bom, indo agora para o evaporador, certo? Vamos fazer aqui, ó, a parte do evaporador. A gente tem que M2 menos M4 menos M5 é igual a 0, tá? Para água, o que a gente tem? A gente tem que M2... gente, eu já vou colocar aqui a concentração da água, que é 0,88, tá? Menos M4, a gente não sabe no caso, menos M5, e aqui eu já tenho de novo a concentração da água. Nesse caso seria 0,2, certo? Então, peraí que me perdi aqui. Tá certo. 0,2, porque se eu tenho 0,8 de orgânico, eu tenho 0,2 de água. E eu igualo a 0. Aqui, de novo, eu vou fazer, então, pro COD agora eu tenho M2 vezes, aqui ó, 0,12 menos M4 eu não vou poder colocar, porque no M4, vou até tirar a caixinha daqui, eu só tenho água, então nem adianta eu fazer, tá? M4 não precisa, e o M5 eu vou multiplicar por 0,8 e eu automaticamente igualo a 0. Bom, a gente sabe aqui quanto vale M2, a gente sabe que M2 vale 0,9, tá aqui, então seria 0,9 vezes 0,2. Aqui, de novo, a gente já tem M2, 0,9. E aqui a gente também tem M2, que é 0,9. Então, primeiro de tudo aqui eu descubro M5, né, fazendo esse sistema. E nesse sistema eu vou ter que M5 vai ser igual a 0,135 o quê? Toneladas por hora. Como eu tenho o M5, eu já consigo agora automaticamente descobrir o M4, ou substituindo na primeira ou substituindo na segunda. Então, se eu substituir o M4 na primeira, desculpa, que é o mais fácil, eu vou ter 0,765 que toneladas. Toneladas por hora. Certo?
Ele tá me pedindo, então, vamos voltar aqui no exercício, a quantidade de água evaporada por tonelada de suco natural. Se eu venho aqui, como eu sei que a vazão do 4 é 0,765 por tonelada, automaticamente eu sei que você tem o quê? 700, para ficar até mais fácil da gente escrever, tá? Eu poderia colocar 0, toneladas, mas eu vou escrever assim que é mais fácil. 765 quilos por tonelada de suco. Ah, Bia, como você sabe que é por tonelada de suco? Porque aqui na nossa entrada, a gente já definiu aqui na nossa base de cálculo, tá? Que ia ser 1 tonelada por hora. Então, isso aqui já tá escrito. Muito bem. Então, bom, a gente acabou o exercício 1, tá? O exercício 2, ele vai me pedir para calcular a composição do produto final. Então, para calcular aqui do 6. O que vai acontecer? Eu já tenho do misturador, então a gente pode apagar de novo o misturador. E a gente... do evaporador. E agora a gente vai para o misturador. O que é o misturador? A gente vai vir aqui nas variáveis específicas. Lembrem que a gente tinha alterado aqui para 3, porque eu tinha 2 aqui e eu tinha 1 aqui. Agora eu já tenho 2 aqui, porque eu já tenho a vazão. Então eu vou ter 2 aqui com 2 aqui. Eu vou ter 4 e automaticamente aqui 0. Também tem uma outra opção de fazer esse balanço, que é fazendo global. Se a gente coloca aqui, eu vou ter a entrada de suco natural, que eu já sei, a entrada de água que eu também já sei, e a do suco, tá? E eu consigo fazer automaticamente o global. Para dar uma variada, eu vou fazer o global para ficar mais fácil pra gente. Ficar mais fácil não, para vocês entenderem também. Então, eu vou apagar isso aqui porque era do exercício anterior. E vamos agora pro global, tá? Então, o global a gente tem 5. No caso agora, eu tenho a vazão de 1 e a composição. Então, eu tenho 2 aqui. E aqui eu tenho a composição. Então, aqui eu tenho 3. Se eu faço 5 menos 3 menos 2, dá 0. Vamos pro global, então. O que é o global? O global é o M1 menos o M4 menos o M6 e eu igualo a 0. Depois eu tenho o da água, né? O que seria o da água? Seria 0,88 vezes 1, que é a vazão aqui, ó, 1, menos o M4. Quanto vale o M4? Vale 0,765. Então, menos 0,765 menos o M6 que a gente quer descobrir, vezes, né, a concentração da água, que a gente também não sabe. E eu igualo a 0. Indo agora, aqui eu esqueci de colocar que era 1, desculpa, gente. O M1 vale 1 e o M4 vale 0,765. Muito bem. Automaticamente, se o M1 vale 1 e o M4, né, vale 765, eu sei que o M6 que tá aqui vale o quê? Vou colocar aqui do lado para vocês. O M6 vai valer 0,235, tá? O que eu fiz foi fazer aqui para vocês a subtração, menos 0,765. Ó, eu tenho 0,235, tá? Só para vocês verem. Então, bom, cheguei aqui nesse valor. E aí aqui eu posso também fazer o do 3. Eu vou fazer o 3 só para mostrar para vocês, tá? Eu tenho 0,12 vezes 1 menos, e eu vou ter automaticamente o M6. O M6 já descobri aqui quanto é 0,235 vezes, né, o W do COT. Opa, desculpa. Eita Deus. Igual a 0. Com isso, eu descubro que o W do COD é igual a 0,51, tá? E aí, automaticamente, o W da água que ele quer saber, também, né, ele quer saber os dois, igual a 0,49. Beleza? Bom, é isso. Ele pediu pra gente descobrir os 3. E a gente acabou aqui o exercício, tá? Então, dando uma passada geral, a gente sempre faz
A gente faz o grau de liberdade, identifica o menor, faz o balanço menor, faz o balanço de massa desse menor. Recalcula, principalmente não, só o número de variáveis específicas, identifica de novo. Faz o balanço, e isso aqui se repete, isso aqui é um ciclo. Beleza? Vamos agora para a última etapa.